O propósito desse momento agora é a gente conversar sobre o evento, né? Nós estamos chamando esse momento de debate, que seria para a gente, de fato, trazer aqui as questões que a gente considera que se destacam nesse encontro, para que a gente trabalhe essas proposições já na forma de encaminhamentos. Porque na sequência desse momento aqui, nós teremos a Assembleia. E é na Assembleia que nós faremos a votação desses encaminhamentos para serem direcionados ao Encontro Nacional. Essa Assembleia também vai apreciar outras duas pautas. Uma consiste na eleição da próxima coordenação da regional e também a definição da instituição sede da edição do evento de 2024. Então nós temos aí um desafio de tempo para dar conta de toda essa pauta, especialmente porque algumas pessoas já vão precisar retornar para as suas casas. A partir de meio-dia já tem, pelo menos até onde eu tenho notícia, já tem gente que precisa sair para conseguir pegar o seu transporte e fazer o seu deslocamento até as suas casas. Então a proposta é que a gente encaminhe esse momento agora de uma forma bem objetiva. Então a nossa proposição é que as pessoas que forem se colocar já busquem fazer as suas falas na forma de encaminhamento, para que a gente consiga, já que eu estou contando com o trabalho da Roberta e da Nicene para me ajudarem aqui nesses registros e nessas formulações, mas para que a gente consiga ter esse texto de encaminhamento bem definido, para no momento da Assembleia, em que a gente vai contar com a participação de colegas de forma remota, então para que a gente tenha essa objetividade no encaminhamento. Então eu proponho que a gente faça essas intervenções de forma bem objetiva, e a gente pode fazer uma primeira rodada de 3 manifestações, e a gente conversa sobre essas 3, e eu vou ficar de olho aqui no tempo. A gente pode fazer talvez mais uma segunda rodada para mais 3 manifestações, e se der tempo a gente faz mais uma, senão a gente encerra para darmos início oficialmente à Assembleia. Ok? Podemos fazer dessa forma? Então quem gostaria de já iniciar com alguma possível proposição de encaminhamento, levando em conta aí os debates desde o primeiro dia? Foi um prazer estar aqui com vocês e, na realidade, são propostas de encaminhamento de praticamente 2 pessoas que não estão no fórum, que pela primeira vez estão participando aqui do Fórum Cult, e no meu caso, pegando um pouco da percepção que tenho do Fórum ProEx devido a uma trajetória aí de mais de uma década na extensão. Bom, antes de qualquer coisa, agradecer imensamente a Cidinha, né, a Fabrício e toda a equipe aqui da UFTM pela acolhida, pela experiência. Foram momentos muito ricos, extremamente ricos, e muito importantes. A gente um conhecimento, uma bagagem que a gente certamente vai levar para as nossas universidades. Quais as impressões? A gente tem uma participação massiva de TAs, o que é ótimo. Eu sou uma TA e acho maravilhoso a gente estar participando, reunido aqui. Não devo ser a primeira a falar isso. Mas, comparando ao Fórum ProEx, é o oposto. O Fórum ProEx, a participação massiva é de pró-reitores, de extensão, pró-reitoras, docentes. A participação de TA naquele fórum é muito pequena. E o que a hipótese aí quero falar de cultura. A cultura, ela tende a ter um status menos importante no olhar do gestor, da gestora, lá nas nossas universidades, tá? Estou falando tende porque não conheço a universidade de vocês, mas pelas falas aqui durante os dias e pela experiência da minha universidade,
a gente tem essa percepção. E, dito isso, a gente ficou até conversando um pouquinho aqui, de uma proposta de uma representatividade no ForProEx do ForCult. O ForCult está representado nas reuniões do ForProEx. Por quê? Lá naquele fórum a gente discute intensamente extensão, discute cultura, até porque o Fabrício está aqui, já participou, a gente tende a falar de cultura, mas não com a intensidade e com o olhar que a gente desenvolve aqui. Então, um representante seria extremamente interessante. Por outro lado, essa proposta eu sei que é um pouco mais a longo prazo, e vem ao encontro de uma fala, inclusive hoje, quando o Molina falou sobre a cultura no campo, assim, ele começa assim, cultura pensando o campo da extensão, o campo da pesquisa e o campo do ensino. Então, quando a gente olha para a cultura, ela permeia, né, a universidade, ela é multi. Então, assim, ela está na extensão? Está, mas ela pode sair da extensão. Por que dizer isso? Não é só pelo lugar dela estar na extensão. Pensando em orçamento, nós, nas nossas universidades, a extensão, ela sempre tem que brigar muito pelo orçamento dentro da universidade, né? Sei de universidades que o orçamento é mínimo ou às vezes nem tem orçamento. As novas estão nessa condição. A cultura tem que brigar pelo orçamento dentro da extensão. Ela disputa com os projetos de extensão. E a gente tem agora uma questão que é a curricularização. E a curricularização vai nos levar a necessitar mais orçamento. E essa necessidade de mais orçamento vai comprometer a cultura. Então, é nesse sentido. Me perdoe se eu estou sendo... é a primeira vez, mas assim, achei interessante colocar essa percepção de alguém que se distanciou do objeto, como a gente fala na pesquisa. Eu estou distante do objeto, né? E mais uma coisa, que é a questão da capacitação dos gestores de cultura, a formação dos agentes de cultura, na realidade, que é extremamente importante, assim, para unificar, porque cada um está fazendo de um jeito, então a capacitação acho que é uma questão muito importante de se fazer. É isso, gente. Desculpa eu me prolongar. Obrigada. Mais alguém? Sim, por favor. Oi, gente. Bom dia. Eu queria... A minha questão é a respeito do financiamento. O nome e instituição. Hugo... o nome inteiro? Hugo UFOP. Minha questão é a respeito das possibilidades de financiamento, que agora a gente vê pelas discussões aqui, que é uma possibilidade real, né? Então, é uma questão de organização, eu acredito. A gente tem a possibilidade do MEC, de investimento do MEC, tem possibilidade de investimento do MINC, via várias alternativas. Eu acho que o MINC, o Fundo Nacional de Cultura, poderia, é um meio que nós, como entidades públicas, podemos acessar, né, o FNC. Então, sugerir, o pessoal, acho que no dia 14, 15 de junho, lá naquele seminário, quem for, né, quem for representar o ForCult, poderia sugerir um edital específico para as universidades, para as IPs, né, incluindo as IFs, de financiamento, e aí conforme a linha que o MINC for seguir, né? Enfim. Mas os corpos estáveis das universidades e os equipamentos culturais precisam de uma linha de financiamento do MEC, porque não é uma coisa sazonal, não é um projeto que começa e acaba, eles são estáveis, né? Então, assim, um dos tópicos que serão discutidos lá nesse seminário é o dos museus universitários. A gente não pode esperar um outro museu incendiar para a gente poder, de novo, ter a atenção, né?
teatros sucateados, orquestras sucateadas também, corpos de balé, enfim. E nós precisamos encontrar um financiamento para essas estruturas que são planejáveis, né? Você tem um cronograma, você tem uma dinâmica já do museu, você já tem uma dinâmica do corpo de baile, você tem uma dinâmica de funcionamento. Então é isso que a gente precisa encontrar. E eu acho que pelo FNC, além dos editais sazonais, eu acho que a gente podia pensar no investimento no corredor cultural de intercâmbio, né? Seja de residência, porque o FNC ele vai lançar editais específicos. Vamos fomentar a residência artística entre universidades. Isso é muito legal. Né? Isso traz um ganho. Vem um artista de fora, vem um artista do Nordeste para o UFOP, né? de Minas para outra realidade. É um ganho geral. Então, eu acho que isso daí ia ser uma proposta bem interessante. Obrigado. Bom, Fábio, Unicamp, bom dia a todas, todos. Eu só queria colocar mais, eu anotei aqui durante o evento algumas recomendações para a coordenação nacional, né, e que eu acho que pode ser colocado sair como encaminhamento da regional para a nacional, apesar de eu estar aqui, tem outras pessoas que compõem a nacional comigo que não estão, eu acho interessante deixar isso documentado também. Um seria um comunicado do Farcult Nacional colocando à disposição para a participação na elaboração do novo mais cultura nas universidades. E também buscar alguma forma de diálogo para uma representação dentro do Conselho Nacional de Política Cultural, uma representação das IPs, e aí colocando também uma possibilidade de o Farcult fazer essa indicação, ou alguma outra forma de participação dentro do Conselho Nacional de Política Cultural. E aí também, respondendo, fazendo diálogo com a proposta da Lídia, primeiro semestre do ano passado eu participei do encontro nacional do Farcoex, em Uberlândia, né? Teve uma mesa para discutir cultura e extensão, e apesar de não termos, eu estava na mesa falando em nome do Farcult, mas eu percebi que, mesmo se eu não estivesse ali, a gente tinha muitas pessoas ali que são participantes do Farcult, estavam participando do Farcoex, e houve uma defesa muito forte das atividades do Farcult. Então, eu acho que, de uma forma ou outra, o Farcult está ali dentro do Farproex. A gente tem também um diálogo muito bom hoje com o Helder faz, dentro do Farproex, também uma defesa muito forte do Farcult. Né? Mas eu acho que, quando você começou a fazer sua fala, eu até achei que você fosse ir para um caminho que é algo que eu já conversei com várias pessoas aqui durante esse encontro, que a gente está precisando, é uma coisa assim, que eu percebo pelos diálogos que eu tenho construído, e com a ajuda do Molina, a ajuda da Gabi Maruno, do Mencarelli, enfim, de várias outras pessoas, esses diálogos que a gente tem construído com MINC, tem tentado construir com o MEC, com a Andifes, que é essa necessidade de uma institucionalização, de uma representação institucional maior dentro do Farcult. E aí, a ideia que eu tive a partir de algumas conversas é de talvez propor a criação de uma câmara de dirigentes dentro do Farcult. E aí a ideia não é mudar a estrutura que a gente já tem hoje no Farcult. Acho que a participação dos tais é muito importante, é essencial. O Farcult surge dos tais, né? E os tais estão na ponta, eles têm uma visão completamente diferente dos dirigentes sobre o fazer cultural. E os dirigentes vão mudando, os tais vão ficando, mas colocar dentro da estrutura do Farcult uma câmara de dirigentes para que a gente tenha essa institucionalidade maior para dentro do Farcult, eles se sintam também um pouco impelidos e obrigados a participar também dos nossos encontros, né? E aí acho que uma sugestão então é para a Nacional
pensar a respeito disso, amadurecer melhor essa proposta e talvez no nacional chegar com alguma coisa mais encaminhada nesse sentido de uma proposta mais robusta. Bem, tivemos então até o momento 3 falas. Eu estava olhando aqui, e aí Fábio e a Giovana talvez possam também se lembrar, e todo mundo que esteve em Campinas. Mas eu acho que algumas dessas questões foram pontuadas na Carta de Campinas. Por exemplo, a articulação com o Ministério. Eu estava olhando aqui rapidamente, eu não vou conseguir ler o documento na íntegra, mas tem um ponto que é, por exemplo, entendemos ser fundamental a articulação entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, IPES e redes de agentes culturais universitários para a criação de uma política de gestão cultural universitária. De alguma forma, essas questões que a gente está mencionando foram detalhadas nessa carta, né? O apoio à reconstrução do Ministério e o envolvimento das IPES nesse processo. Falamos de mais cultura, falamos de... manifestamos nosso propósito de que as IFES sejam indicadas como agentes nas legislações de arte, cultura e editais e demais formas de acesso ao orçamento. Enfim, eu não vou ler porque são muitos pontos, o documento é extenso, ele está na página do Forcult, então qualquer pessoa pode acessar esse documento e fazer uma leitura pormenorizada. Mas eu fico pensando aqui como que a gente pode, então, a partir dessa carta que foi publicizada, né, mas como que a gente pode extrair também daqui esses encaminhamentos, esses comunicados feitos aos ministérios. Já tem um trabalho aqui de elaboração, inclusive, validado numa assembleia, né? Então, como que a gente pode também olhar para isso, né? Eu acho que uma expectativa de todas as regionais é lá no nacional o que deu a Carta de Campinas, né? O que houve de reverberação dessa carta, desse documento. Eu acho que isso é um aspecto que a gente provavelmente vai ter desejo de ter respostas também, né? De ter algum tipo de informe sobre o que aconteceu a partir dessa carta. E me ocorre também nessa instância de articulação, e nós ouvimos aqui agora de manhã 2 falas, uma proferida a partir da gestão do Estado de Minas Gerais no campo da cultura, e uma outra fala do Legislativo Federal, né? Uma representante do Legislativo Federal. E eu me lembrei de uma coisa: estamos em ano de conferências de cultura. Essa semana toda aqui eu recebendo mensagens do grupo, porque a Universidade Federal de Uberlândia tem assento no Conselho Municipal de Cultura de Uberlândia, e eu faço parte desse assento e estou na comissão que está pensando o regimento da Conferência Municipal de Cultura, que vai acontecer, tem uma agenda para acontecer já proximamente. E aí eu fiquei me perguntando, de um modo mais abrangente, como que as universidades, os institutos vão se envolver nesse processo de conferência. Será que a Conferência Nacional está pensando nisso, está pensando esse espaço, ou nós teremos que ir através ali da representação da sociedade civil? Será que não seria o caso também do Forcult fazer essa provocação ao Ministério? Olha, Ministério, estamos em período de conferências, temos aqui um conjunto de agentes vinculados às universidades e aos institutos. Como que esse coletivo poderá estar legitimado, enquanto este coletivo, na Conferência Nacional, por exemplo? Eu acho que é uma questão que talvez seja interessante de pensarmos, porque o propósito da conferência é propor o próximo Plano Nacional de Cultura. E isso vai acontecer nos estados e municípios, muito provavelmente. Talvez não em todos, no sentido de propor um novo plano, mas avaliações, revisões desses planos certamente vão acontecer. Porque eu não sei se depois desse período que nós tivemos aí de terra arrasada, eu não sei se nós tivemos muitos estados e municípios que seguiram ali à risca, vamos fazer isso, olha o plano e tal. No caso de Uberlândia, esse plano ele ficou meio que engavetado ali. Então,
ele vai ser revisado por completo. Eu queria também trazer aqui essa sugestão de encaminhamento de como que a gente pode se articular junto ao Ministério para pensar, e aí, Ministério, como que as universidades, os institutos poderão participar desse processo das conferências, mais legitimado neste lugar. Não eu, Alexandre, artista da dança lá, gente, por acaso eu também sou professor universitário, por acaso eu também faço parte do Forcult, por acaso eu também estou relacionado à gestão da cultura na universidade. Não, não é isso. Mas como que de fato a gente pode ter esse espaço de participação. Ok? Bom dia, pessoal. Eu sou a Marise, da UFRJ. Eu gostaria, até pegando um gancho da última fala do Molina, eu acho que uma das alternativas de participação na Conferência Nacional de Cultura é a gente poder puxar conferências livres, né? Que podem compor com propostas para o plano. Então, isso eu acho que já é algo concreto e a gente já pode pensar, né, em alinhar com o calendário, como que vai estar a questão da proposição de conferências livres. E eu acredito que a gente, enquanto Forcult, possa puxar uma conferência livre, né? Acho que isso já... Oi? No nacional. No nacional, perfeito. Acho que é só uma questão de alinhar os calendários, né? Como é que vai estar isso. Então, isso eu acho que é um encaminhamento. Uma outra questão que me tocou muito, foi até ontem no nosso encontro, até a sua fala, Molina, sobre a gente, o cuidado que a gente tem que ter com esse momento agora, de não repetir erros que a gente já cometeu, né, assim, até em relação a políticas anteriores, né, assim, não adianta a gente pegar o que foi colocado em 2003 ou em 2013 como se ao longo desse processo não houvesse mudança, né? A gente passou por muitas mudanças, já tem aí um histórico de erros e acertos, né? O que funcionou, o que não funcionou. E o que eu acho que podia ser um encaminhamento, não sei qual seria o melhor formato como grupo de trabalho, não sei aí qual seria a melhor formato, seria a gente ter um grupo mesmo para pegar os documentos que foram produzidos, por exemplo, naquele Fórum Universidade Pensa o Brasil em 2003. Em 2013 teve o encontro Cultura e Universidade na UFBA, que com uma série de representantes de todas as universidades, os próprios documentos do Forcult, para a gente revisitar esses documentos e pensar numa agenda já propositiva atualizada. É como se a gente puxasse um dever de casa para a gente também, de avaliar o que faz sentido ou não para a realidade que a gente tem hoje. Porque quando a gente trabalha assim com deficiências, né, com instabilidades, eu li até ontem um trecho de um cenário encontrado em 2003, parece que é o mesmo cenário que a gente tem hoje. A gente sabe que não, que durante esse percurso foram muitas políticas traçadas, muitas tentativas de diálogo entre MINC e MEC, teve MINC fazendo uma proposição de forma individualizada, depois buscou uma parceria, uma articulação com o MEC, e esse é o caminho, né? MINC articulado com o MEC, não dá para um isolado do outro falar sobre políticas culturais nas universidades, acho que isso tá posto, né? Assim, não adianta a gente retroceder achando que só o MINC sozinho vai conseguir, ou o MEC, enfim. E tem um conjunto aí de instruções normativas, portarias que foram criadas, principalmente portarias interministeriais, ministeriais. Enfim, eu acho que, dando aqui um encaminhamento prático, primeiro seria isso, a gente pensar nas conferências livres, a gente propor uma conferência livre. E segundo, eu acho que a gente tem que ter um grupo nosso de trabalho, não sei se seria o melhor, o GT, não sei se é o melhor formato, mas para revisitar esses documentos. Então, lá em 2003, teve um documento com a Universidade Pensa o Brasil, as universidades situando qual era um diagnóstico, principalmente uma agenda, para a área de políticas culturais nas universidades em 2003. Em 2013, teve um encontro também nacional, que foi eu falei que foi na UFBA, mas na verdade ele foi na Bahia, não foi na UFBA não. Foi em 2013, Cultura e Universidade, em 2013. E de lá para cá a gente também produziu documentos. E aí, como o Alexandre falou, o Molina falou, na própria carta a gente também já fez proposições. Então acho que agora a gente tem que sentar mesmo para amadurecer uma agenda propositiva. Né, qual é o cenário que a gente tem hoje e quais são as prioridades, porque eu acho que se a gente não estabelecer prioridades, se perde.
né? O que é prioridade. Então, por exemplo, a questão de formação, capacitação é uma prioridade? O que já existe sendo feito nessa linha? O que a gente fez esse levantamento desse ciclo de formações, a gente ainda vai se debruçar sobre os formulários de inscrição, que é um primeiro levantamento, assim, qual é a maior demanda que se tem? O que já existe e qual é a demanda? Quem que pode propor? Quais são as universidades que já têm essa formação, já tem equipe, ou precisa de financiamento para fortalecer isso, ou não tem. A gente tem regiões, por exemplo, que não tem curso de graduação, não tem curso de extensão ou pós-graduação. Acho que a gente tem que fazer um dever de casa agora também de ajudar nesses diagnósticos, né? Porque sem isso a gente vai ter políticas rasas e políticas que vão esbarrar também em problemas de execução. Eu falo muito, gente. Ufa! Oi, sou Angélica. Estou aqui como comunidade, tá? Embora todos os papéis. Primeiro, eu visitei o site do Forcut. O Forcut é um bebê, né? 2017, né? É um bebê. E eu queria um olhar de fora para dentro, como comunidade, família de artesãos. E uma temporada que eu passei no Vale de Jequitinhonha, tem uma coisa que eu aprendi com as artesãs lá, com as colhedoras sempre vivas, é um dito popular muito forte, que é: planta que muito muda não faz raiz. Isso é falar dos projetos culturais, porque o fomento ele não pode ser só aplicado por editais temporários, né? Porque a cultura ela não é temporária e a atuação de um projeto cultural também não é temporária. Ela não pode expirar depois de um ano e a comunidade continuar ali esperando o próximo edital. Então, eu teria duas partidas que seria sentir falta de uma cartografia cultural no fórum, no Forcut. Eu penso uma cartografia cultural no sentido das universidades públicas, porque eu li as cartas de Campinas, outras cartas do site, né, reivindicando esse espaço da universidade pública quanto agente da cultura. E essa cartografia cultural, como ela é construída? Em cada universidade pública, instituição, qual que é a sua porcentagem do total de projetos de extensão que tem como meio-fim a cultura, que tem como seu público-alvo a salvaguarda? Quantas universidades públicas nacional têm uma pró-reitoria de cultura para ter uma autonomia nos projetos de cultura? Que é um olhar, porque você tem um olhar, você sabe que você está, enquanto comunidade de fora, eu sei o que a universidade está fazendo enquanto proporção ali. Olha, você tem 200 da extensão, quantos desses tem essa público-alvo, essa palavra-chave voltada para a cultura? E então acho que é isso. E porque a comunidade, ela é quem tem sido o que eu chamo de, nós temos sido o corpo salvaguarda da cultura. Então, independente de fomento ou não, somos nós que estamos sendo salvaguarda e guardando essa herança e na troca intergeracional e mantendo vivos os festejos e manifestações culturais e populares ali, enquanto corpo apenas, às vezes sem nenhum fomento, sem nenhum auxílio, sem conseguir ocupar os espaços de decisão. Acho que a questão é essa. Os espaços de decisão como esse, de gestão cultural, meu olhar seria essa questão da construção dessa cartografia cultural, porque quem está de fora, a comunidade, consegue falar: nossa, eles fazem isso dentro de um todo. E cultura é falar de sensorial, então é uma cartografia para além de um documento de PDF, do Word. Ela tem que ter voz, ela tem que ter corpo, dança, vídeo, registro. E é isso que eu senti falta quando entrei no site do Forcut para visitar esse bebê. Que por ser bebê a gente não pode dar palpite, né? Vai educando e apresentando junto com ele caminho. E também essa questão de uma representatividade da comunidade. Como se eu falar de cultura sem a comunidade? Senão ela está sempre escutada, sendo ouvida enquanto sujeito
sujeito de projeto, sujeito de pesquisa, participante do projeto de pesquisa, participante do projeto de extensão, quando quero estar representada na gestão cultural para ouvir também diretamente, né? Se a gente fala da comunidade, acho que o primeiro dia as cadeiras vazias no auditório, representa que a comunidade não estava aqui, ocupando o seu espaço para conversar e ouvir sobre gestão cultural. E isso eu sei que não é algo local, né? Infelizmente é algo macro. Então é isso, essa questão da participação da comunidade. Você não só falar em comunidade, a gente trabalha em comunidade, mas ouvir e ocupar um espaço aqui de escuta dentro do Forcult, é isso. De visibilidade. Obrigado, Angélica. Gabriela. Então, bom dia novamente. Eu acho que eu agradeço aqui, né, em nome da Cidinha, a acolhida, professor Fabrício. É uma alegria, repito e reitero, conhecer vocês pessoalmente, materializarmos aqui nesse encontro, né? Um encontro, né, assim, extraplanetário, né, igual a definição, uma definição trabalhada aí pelo ICOM para definir o que é museu, tinha até essa perspectiva, assim, um pouco mais extraterrestre, mas assim, realmente essas vivências nos levaram para um outro lugar, que eu acho que é um lugar de comunhão mesmo, de unidade, e que foram realmente muito importantes, assim, eu acho que nesse nosso encontro, especialmente para mim, que é o primeiro encontro pessoalmente com o Forcult. Então, gostaria de agradecer aí a organização. Gostaria de levantar um ponto, que aí eu acho que é uma questão macro, assim, do Forcult. Não sei se isso acontecia anteriormente, né? Mas agora eu tenho essa percepção, que eu acho que a gente poderia vir com mais pauta, assim, propositiva. O que a gente quer discutir no Forcult? A gente tem um encontro, e talvez que isso fosse deliberado por nós, GTs. A gente já se encontra anualmente nos grupos de trabalho. A gente sabe o que nos falta. Né? Assim, aqui existe um esforço nosso de conversar paralelamente com todo mundo que a gente quer conversar. Né? Assim, produtor gosta, agente cultural gosta de conversar, a gente faz a vida, ela conversa, né? Então, assim, eu acho que existem esses grupos de trabalho e que aqui a gente poderia, nesses encontros presenciais, a gente poderia definir qual que é a nossa temática, o que a gente está afim, esse encontro ele vai nos levar para onde? Que nos leve para outro planeta, mas que nos dê também uma resposta àquilo tudo que a gente está buscando durante os anos, né? Então, assim, GT de parcerias interinstitucionais, ele foi dito aqui por todo mundo e hoje, no encerramento pela NIS, dizendo que o nome, né, assim, o tema, né, macro aí que nos regeu, talvez tenha sido a parceria. A gente tem que conversar mais sobre parceria, né? Como que a gente está se articulando? Minas está se articulando assim, mas e lá no Espírito Santo, né? E lá no Rio, e lá em São Paulo, como é que nós estamos nessa história? Assim, qual que é o nosso nível de produção em relação a isso, né? Porque acaba que a gente sai daqui, eu me sinto ainda um pouco fragmentada, né? Assim, eu tenho um momento ali de 15 minutos de apresentação do GT, mas assim, a apresentação do GT está lá, o objetivo no site. Assim, né? A produção, existe o relato, existe o grupo que debate isso. Né? Assim, acho que pode ser um momento, talvez, um momento especial do GT, da apresentação do GT, talvez seja no nacional, porque aí você fala para todos, porque tem muitos do meu GT que não estão aqui, que são lá do Nordeste. Roseli do Centro-Oeste estava, gracinha, mas assim, né, a maioria das pessoas não estão, apesar de que boa parte é do Sudeste, no GT, metade no GT de parcerias. Por outro lado, o que me ocorreu aqui após a fala da Angélica e também alguma sinalização durante os dias de encontro, eu acho que a gente tem que criar uma corrente de diálogo com os conselhos municipais. E daí eu acho que é isso, Molina, que eu sei em algum momento, né, assim,
Lei Paulo Gustavo, Plano Nacional de Cultura, quem é nosso interlocutor? Vamos para os municípios, a gente já está nos municípios. Né? Assim, vamos tentar essa articulação aí, talvez fazer um trabalho que seja assim, agente cultural da UFOP, eu tenho uma cadeira lá no conselho. Quem sabe a gente não faz um trabalho estratégico de que quem é aqui do Forcult esteja lá nos seus conselhos municipais de cultura. Vamos fazer isso. Porque aí a gente vai com o pé na porta, entendendo como que as coisas estão funcionando e dizer o que né, a comunidade ali está dizendo. E aí, por fim, eu vou fazer aqui uma defesa em relação às casas de candomblé, umbanda, que eles sejam referenciados no Geoparque, porque eu acho assim que é realmente uma falha isso não ser em nenhum momento em que a gente estava, e nós somos da cultura, né? Todo momento em que a gente percorreu esse espaço, a gente ouviu sim de Chico Xavier, a gente ouviu sim sobre os dinossauros, né? Que mais? Zebu. O Zebu, né? Mas assim, Chico Xavier. Falei Chico, Zebu, o tripé, mas eu acho que tem uma parte aí que é a cultura, que é parte dessa cultura também, que é o candomblé, assim, aí é uma coisa do meu olhar de fora, né? Que cheguei aqui observando isso tudo e vi que, numericamente, a gente tem aqui nessa cidade uma comunidade preta, afrodescendente, e que defende o candomblé de forma muito efetiva. Então, assim, eu acho que é um olhar aí, uma contribuição, então, para os coordenadores, tá, Fabrício, com todo respeito. O Gustavo, só para deixar mais claro, de fato, eles começaram a ter até uma... Bota o microfone, Fabrício, por favor. Na verdade, está sendo transmitida. Oi! Tá. Gabriela, aproveitando então o gancho, né, e é bom tocar assim, eu vejo que nós temos que avançar muito, né, nessa linha, e de fato eles têm, digamos, ocupado um pouco mais esses espaços da universidade, ainda que são incipientes, mas a Fundação Cultural de Uberaba fez esse trabalho de levantamento. O que nós estamos iniciando agora, por meio do envolvimento acadêmico, que eu entendo que tem que ser por meio de TCCs, de projetos, e aí, inclusive, até uma aluna orientanda do professor Pova, que esteve conosco na palestra de quarta-feira, está iniciando agora o georreferenciamento a partir do próprio levantamento do professor Gustavo. O Gugu, ele apresentou, porque ele é da Fundação Cultural, e ele já fez esse levantamento, né, de todas essas, não sei se de todo, da grande parte das casas de matrizes africanas. E agora uma aluna de geografia que está se propondo a fazer um TT para fazer esse georreferenciamento, né? Então, de fato, né, nós estamos construindo ainda esse território, temos muito por conhecer e eu acredito que nós vamos chegar lá, mas num olhar assim, de 10 a 20 anos, talvez a gente acaba conhecendo tudo. Tá? Não, mas esse trabalho ele já tem assim, parcialmente feito. Mas me permita, feito. Fabrício, para o reconhecimento da Unesco, eu acho que é indispensável vocês trazerem o candomblé. Sim, mas está. Mas é considerado. Não, mas é porque, assim, quando se fala do Geoparque, em momento algum se citou eles como... Não foi os gigantes, né? Exato. Porque daí houve, de fato, né? Porque para nós, de fato, a gente vem com quebras de paradigmas, né? E uma dessas era exatamente, a proposta inicial era o tripé, basicamente assim, fósseis, genética Zebu e espiritismo. Ao longo desses 3 anos, vivenciando o território, nós falamos, não, é a religiosidade, é o catolicismo, porque as igrejas são imponentes, tem umas histórias mais lindas do que a outra, né? Por exemplo, a igreja Medalha Milagrosa, ela é fantástica, tanto que nós recebemos muitas caravanas. A igreja São Domingos conta, né, uma história, e aí eu me apaixono, porque a gente volta milhões de anos para poder explicar da onde surgem as tapiocangas e várias outras. Então, nós estamos trabalhando na ideia do patrimônio religioso. E isso foi legal,
Porque dentro da universidade nós tivemos no primeiro momento uma resistência, digamos assim, razoável, no sentido de que o espaço tem que ser neutro, o espaço tem que ser laico. Aí eu falei, não, se ele for pelo ponto de vista do nosso patrimônio religioso. E aí então, com essa ideia desse geopatrimônio, é que hoje muitas das pessoas têm chegado até a universidade, inclusive eles têm até usufruído dos nossos equipamentos sociais, não só dos auditórios, das salas, mas do transporte. Então isso é muito legal e tem refletido isso positivamente, mas eu entendo que está muito longe. E o que mais me chama a atenção, aí eu falo mais abertamente, é o que eles estão pedindo para estar na universidade é muito pouco. A conversa, às vezes, estar entrando e sentar na mesa para conversar com um professor. E para isso é um ganho qualitativo que eu falo, isso é muito simples. E aí isso nos inquieta, que eu falo, não, nosso caminho é muito além disso, é formação, né? Mas eu acredito que nós vamos caminhando nesse sentido e agradeço a sua observação, e é de fato isso mesmo. E eu fico muito feliz em saber que você sentiu isso, porque nós identificamos isso, né? E lógico que nós estamos tentando aí, tá? Mas foi muito bom. Alberto, na frente. Pessoal, na fala do Alberto eu vou encerrar as inscrições, tá bem? Bom dia. Bom dia a todos. Interessante toda essa discussão. A Gabi, né, Gabriela da UFOP comentou a respeito dessa temática, né, desse mapeamento. É bom comentar também Alberto, que a acho gente... que não está funcionando. O 2? Agora funcionou? Ok? Está funcionando? Então, a Gabi comentou a respeito do mapeamento das matrizes africanas, né? É bom eu deixar registrado também que nós temos feito um mapeamento do artesanato aqui de Uberaba, né? Feito um levantamento por meio de um projeto de extensão, de pesquisa também, a respeito da identidade do artesanato de tradição cultural de Uberaba. Então, nós iniciamos esse trabalho antes da pandemia, em 2019, e a gente veio fazendo todo esse mapeamento a respeito do artesanato. Isso é muito interessante, porque nós conseguimos fazer a publicação de um e-book, né, desse material, e trabalhando na valorização das artesãs e dos artesãos aqui da cidade de Uberaba. Então, eu acho que tem que trazer isso para o Forcut, porque Forcut discute a questão cultural, né, dentro das universidades e também no território. Então, nós estamos no caminho certo, né? E aí eu até comentei aí o Fábio, perguntei se ele foi lá nos doces ontem, né? Então a Associação Comunitária de Doces Caseiros lá de Perópolis, nós temos feito um trabalho também bem legal, Fábio. Não sei se vocês viram alguns banners lá escrito, tem um título lá do projeto, Deixar a Boca Cheia d'Água, né, que é o nome do projeto, e nós estamos fazendo um guia, né, para poder mostrar essa linha do tempo da produção dos doces. Então, é muito trabalho, é muita coisa, né, que a gente pensa em desenvolver aqui no território, né, mas isso demanda tempo, né, e nós sabemos que não é tão simples também, né, a gente deixar isso registrado, porque demanda uma série de esforços. Agora, a respeito, eu vi que as primeiras falas, né, falou a respeito dessa questão das pró-reitorias, né, inclusive de extensão e de cultura, né. Eu lembro que no primeiro dia foi comentado a respeito do incentivo do Ministério da Educação, da Cultura e também da Funarte, né, para o surgimento de novas pró-reitorias de cultura nas universidades. Aí foi feita eu fiz uma pergunta, inclusive, para a mesa. A Marighella, né, Maria Marighella estava com a fala, ela até tentou responder. Né, eu acho que é um esforço de todos, eu acho que esse é o caminho mesmo. Mas eu fiquei pensando, né, eu falei assim, será que o Forcut já fez um levantamento, por exemplo, de quantas pró-reitorias de cultura nós temos? 4? Muito bom. E aí o que acontece? Isso é pouco, então, né, Molina? Perto de
as universidades, né? Tantas universidades que nós... Universidades, institutos, os IFES, tudo isso, né? Então, isso então acho que talvez o Forcut tem esse trabalho, né? De fazer esse levantamento, de ver os institutos e as universidades que têm interesse em ter pró-reitorias de cultura, porque eu acho que aí a gente consegue fortalecer realmente a cultura no território, no local, né? No município, né? Em cada município, né? E uma outra coisa que eu queria comentar, assim, uma sugestão, então, para as próximas edições do Forcut, seria interessante, por exemplo, abrir para as rodas de conversa, tá? E círculos de cultura com a comunidade interna e externa à universidade, né? Com salas de debates e discussões durante toda a semana do evento. Eu acho que isso seria um ponto muito interessante, pois se a gente ficar assistindo só palestras isoladas, eu acho que isso não é o suficiente para nossas inquietações que nós temos. Nós temos muitas inquietações e nós queremos discutir projetos, nós queremos discutir os fazedores de cultura. Então é interessante trazer, sim, as comunicações, mas abrir para esses debates nas salas para a gente poder, sabe, aprender, ensinar, né, e aprender fazendo, ali na sala com os grupos temáticos, com os GTs, com os eixos que tem uma correlação. Eu acho que isso é importante para os próximos Forcut, tá? Então fica como uma sugestão. Por exemplo, nós temos vários representantes de universidades aqui, de institutos aqui na universidade. Eu acredito que todos vocês estão fazendo alguma coisa lá na instituição de vocês, né? E é nesse momento que nós tínhamos que discutir esses projetos que vocês estão fazendo lá. E vocês saírem daqui, quando a Gabriela falou que saiu daqui, né, faltando alguma coisa, não foi, Gabriela? Foi esse? Você falou que sentiu alguma... foi fragmentado? Então, ficou um gap ali, alguma coisa. Se é fragmentado, né? O que acontece? Significa que, de repente, nessas discussões mais próximas, esses círculos de cultura, eu acho que círculos de cultura que eu chamo, eu acho que é ali que a gente, baseado em Paulo Freire principalmente, eu acho que é ali que a gente fortalece os projetos, a gente sai com novas propostas, a gente sai com novas referências, né? Com conhecimento do que foi apresentado pelos nossos parceiros. Eu acho que nós estamos precisando disso, sabe? Desses círculos de cultura, essas salas de debate. Então fica aí uma sugestão, rodas de conversa, tá? Eixos temáticos, né, para pensar os projetos de extensão e cultura no local e assim por diante, tá? Porque eu acho que o Forcut ele tem uma potência, né? Porque a gente discute isso regional e depois nós vamos para o nacional e é aí que a coisa acontece, né? Porque essa questão da pró-reitoria, por exemplo, de cultura não é uma questão tão simples. O que eu percebi na mesa, né? A mesa de terça-feira. Não é uma situação tão simples para poder ter surgimento de novas pró-reitorias de cultura. E se a gente quer uma revolução cultural, e se a revolução tem que ser cultural, nós precisamos de estar trabalhando em prol da cultura, né? O tempo todo, tá certo? E ficar ouvindo um ou dois cases de sucesso não vai resolver. Nós precisamos ter essa discussão mais próxima nos círculos de cultura e nas salas de debate, tá bom? Acho que era isso. Obrigado, Alberto. Hugo. Depois de Hugo, a gente tem Iniciane e Giovana e encerramos, ok? Então, gente, eu queria apoiar o que a Gabi falou em tudo, assim, na questão da temática dos encontros. Eu acho que é importante a gente definir. Eu tenho muito receio, porque nós temos os nossos problemas de universidades e de instituições de ensino, né? São muito característicos. Eu acho que deve ter um momento para abrir para a comunidade, mas nós também devemos ter um momento de refletir sobre a nossa realidade, nosso nicho, né?
Então, em relação às temáticas, é isso. Em relação à questão do candomblé, também tem a questão dos indígenas, né, que são mais invisíveis que os pretos, então, assim, é mais problemático ainda, e que não adianta representar a partir da perspectiva da branquitude. Então, você vai ter que saber o que é o orixá, vai ter que, né, saber como que funciona a lógica interna dos orixás para ter uma representação, enfim, mas isso acaba escapando no nosso assunto. O que eu queria mesmo era comentar a questão da Conferência de Cultura, que eu acho que é muito importante, o Forcult tomar um lugar na construção do plano, e que a gente não pode cometer o mesmo erro daquele de 2011, que foi ter metas para a educação no plano de cultura. As metas de educação têm que vir no plano de educação. E aí o Forcult precisa trabalhar nessas duas vertentes, né? Eu acho que nas mesmas reuniões, porém separar o que é da cultura e o que é da educação. Do plano, né? Tudo mistura. Mas o que é meta do Plano Nacional de Educação? Maria, você falou do GT, que eu fiquei com muita vontade de participar, inclusive. Acho até que você podia compartilhar o seu trabalho de mestrado com todo mundo aqui, porque vai ser um instrumento para fazer essa discussão, né? Eu acho que o GT já está criado, é o GT de política cultural que pode extrapolar aí para esse lugar. Eu estou querendo entrar nele também, para debater. Então, gente, bom dia aí, né? Eu vou ser um pouco mais pragmática, né? Eu sou bastante operacional, sou formiguinha trabalhadora. Não tenho palavras para agradecer a recepção da UFTM, assim, o evento foi incrível em vários aspectos, foi uma experiência única, com certeza, tá entre os top 5 de eventos que eu já fui de trabalho, né? Por tudo que oportunizou. Mas eu queria trazer algumas colocações que é com relação à questão operacional mesmo do nosso fórum, né? Fórum de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior. A primeira coisa é a questão, vou falar aqui em nome da administração, a gente tem necessidade de revisar o nosso regulamento, nosso regimento. Ele passou, foi a primeira gestão que está acontecendo, esse regimento foi construído com todas as boas vontades, com um trabalho fantástico, foi com um grupo fantástico que eu, inclusive, participei, mas precisa ser revisado, porque quando a gente vai operacionalizar, a gente percebeu que tem uma série de gaps ali. Então, encaminhamento para a nacional, criação do GT de revisão do regulamento, para que ele seja, do regimento, para que ele seja apto de ser realizado por quem vai estar assumindo esse trabalho, tá? Eu estou falando aqui como uma pessoa que estava na secretaria, a gente sabe, quem estava aqui, quem está na gestão sabe que tem muitos gaps ali e precisam ser revisados. Outra coisa que a gente está falando aqui, e caso um pouco eu falo com vocês, que é a questão de rever as temáticas dos nossos GTs. Tem que reunir alguns GTs, tem que dar nomes diferentes para outros, e aí casa muito com o que a Sam falou também, que é a necessidade da gente priorizar. Cara, a gente não dá conta de tudo que a gente tem que fazer. Tudo é muito urgente e necessário, e a gente precisa priorizar. E me preocupa muito quando os nossos temáticos, as nossas discussões vão em cima do que já está sendo em pauta por outras instâncias. Nós não estamos dentro das instâncias do MEC e dentro das instituições do Ministério da Cultura para poder ser representantes formais na discussão sobre a aplicação das leis Paulo Gustavo, da lei. A gente não tem. A gente tem representação de pessoas. O Forcult não está lá. Se a gente começa a ser pautado, porque essas leis vão ser as que estão sendo colocadas agora, porque essas são as de fomento que estão tendo agora, a gente esquece, às vezes, de avaliar o que é que a gente quer. Inclusive, para propor outra coisa que talvez não seja nada disso. Então, assim, me preocupa muito quando a gente começa a ser pautado pelo externo. E eu sei que a gente não consegue, que a gente vai remando, e a gente acaba sendo carregado pela correnteza, que é as discussões que vão sendo transversadas. Porque a gente é atravessado por 3 pontos, né? As constituições de educação de ensino superior. Pela política de educação, e esquece, a gente nunca vai conseguir passar, essa é a prioridade, eu falo, como os IFs. Nada que é feito fora da área de educação é priorizado, então para tudo, vamos fazer educação primeiro. A gente é atravessado pela questão orçamentária e política nacional, que é outra coisa que atravessa qualquer coisa.
E depois a gente vai pensar o que é cultura. Perfeito. Né? Depois a gente vai pensar o que é realmente cultura, o que é diversidade, o que é essa representatividade necessária. Então, assim, me preocupa quando a gente começa essa temática de Paulo Gustavo, lei de fomento, isso e aquilo, tá, mas elas são necessárias, a gente está querendo correr atrás, a gente precisa de dinheiro, né? E aí, quando eu vejo isso, eu tenho sistematizado, eu sou uma pessoa que gosta de categorizar, e quem quiser precisar de gente para categorizar, eu sou muito boa nisso. Eu tenho sistematizado que a gestão, nós trabalhamos como gestão cultural, dentro das nossas instituições, para 2 públicos. Os agentes internos e os agentes externos. E aí a comunidade entra. Eu, como gestora, eu tenho cobrança do meu aluno ator, do meu professor escritor, eu tenho essa demanda daquela que está produzindo ali, e ele é comunidade, porque não é porque ele tem o título, que ele está ali, coisa que ele não é comunidade, ele faz, a extensão é isso, né, pegar essa galera que faz essa coisa. Eu tenho necessidade de atender essa galera, mas eu tenho uma coisa que eu acho que passou muito nas falas dos nossos colegas até então, dos convidados, que é a gente prestar um serviço meio à comunidade mesmo, de apoio de gestão à comunidade, formação, capacitação, organização, daquela galera que não está dentro da universidade necessariamente, mas que são produtores, gestores, coisas. Por quê? Com a mudança e com a perspectiva que a gente precisa fazer o fundo a fundo, né, com as leis que estão criando o fundo a fundo, essa galera está batendo a porta, porque o que eu faço? Como eu faço? E aí a gente, como gestor cultural, também entra com essa. Então, eu estou ouvindo tanto nas primeiras falas como de hoje, um pedido de ajuda dessas instâncias às instituições federais e às instituições de ensino superior, que a gente esteja fazendo esse apoio, porque eles não têm braços para chegar até lá. Qual o problema disso? Quem vai pagar esse custo? Quem paga o custo da gente fazer esse serviço? Porque não existe lei de fomento para isso. Eu consigo captar dinheiro para fazer ação. Eu não tenho que captar dinheiro para gerir a ação de fomento, de meio. O MEC fala, não é educação, então eu não vou pagar. O MIC fala, mas aí eu também não tenho dinheiro para isso, eu tenho que levar para ponta a ponta. Que é o custo de gestão, que a gente não tem discutido. A gente tem que pensar no custo de gestão. Todos nós aqui custamos. Temos salários, temos alimentação, temos espaço, temos equipe para formar. Quem paga esse custo? A gente hoje não tem essa... Eu confesso que eu não consigo defender isso dentro da instituição. Eu não consigo argumentar. Eu acho que eu gostaria de pedir ajuda que a gente conseguisse caminhar isso. E aí o caminhamento seria discutir a nossa atividade de meio, a nossa atividade de gestão, custeio, atividade de gestão. Eu não estou falando de equipamento, não estou falando de atividades, eu não estou falando de ações permanentes ou ações temporárias, eu estou falando de gestão. Custo de gestão é um custo alto. E a gente não tem hoje eu não consigo achar uma forma de conseguir financiar isso. A gente faz as amarras, né? A gente vai fazendo a amarra e muitas vezes sai do bolso da gente, esse custo de gestão. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Era isso. Obrigado, Niciane. Giovana. Bom dia. Giovana, da Unicamp também. Bom, primeiramente eu queria fazer uma fala agradecendo ao FTM pelo evento e pela oportunidade de conhecer a cidade. Eu acho que eu vim falando isso ao longo do evento. Acho que vocês inauguraram uma nova fase para o ForCult, de a gente trazer um pouco mais essas vivências locais quando tivermos nossas oportunidades de encontro. Eu sei que a gente sempre tende a pensar uma programação de encontros muito focada nas questões de debate de gestão, de políticas, mas eu acho que esse diálogo com a comunidade externa é necessário para a gente poder discutir essas coisas. Então, gostaria de propor que a gente pudesse levar isso como proposta de que, pelo menos em algum período dos encontros,
a gente tem a oportunidade de fazer uma vivência local cultural. Não é que eu vou pedir para eles fazerem como vocês fizeram, porque eu imagino que tenha dado um grande trabalho e para a gente também foi muito cansativo. Todo esse corre, né, de 3 turnos todo dia. Mas eu acho que é algo muito válido para a gente trazer como uma proposta. E com relação a outras coisas que a gente vem discutindo, eu acho que a gente ainda está muito vinculado na questão da cultura com a extensão e com essa questão da curricularização da extensão, tem se aberto pontos a respeito de projetos que antes não eram discutidos. E aí eu acho que talvez essa seja tanto um desafio a gente poder discutir as divergências que existem entre a cultura e a extensão, quanto também uma oportunidade para a gente trazer a relevância que a cultura tem para essa formação de ensino dentro das universidades e dos institutos. Eu acho que a gente poderia tentar... eu sei que no Nacional a gente vai ter uma oportunidade para discutir isso, né, de certa maneira, mas eu acho que a gente precisa trazer isso mais fortemente para dentro do ForCult, essa questão de como a gente pode explorar a curricularização da extensão para a área da produção cultural. Isso não só para a área das artes, né? Eu digo para todas as áreas. Eu acho que a gente pode, sim, fazer um diálogo aí com outras instâncias dentro das nossas instituições e mudar um pouco o pensamento de que cultura é somente arte, né? Eu sou uma pessoa que vem um pouco mais do campo das artes, mas ainda assim eu vejo que as questões que estão para além da arte, elas têm muito a colaborar com a própria arte. E aí eu acho que vale fazer essa ponte, sabe? De como a gente pode explorar os nossos equipamentos culturais, os nossos projetos culturais artísticos, e levar para dentro dos outros campos de ensino e pesquisa, que muitas vezes não têm esse conhecimento cultural e que podem fazer algo bastante colaborativo, sabe? Projetos mais colaborativos entre áreas, interdisciplinares. Acho que pode ser algo bastante positivo. É isso. Obrigado, Giovana. Bom, ufa, estamos conseguindo cumprir o tempo aqui. Daqui a 14 minutos exatamente a gente começa a assembleia, então a gente tem esse tempo para fazer esse apanhado do que foi colocado até aqui, para que a gente consiga formular de fato os encaminhamentos, né? Mas do que eu pude anotar aqui, deixa eu ver, vocês vão me ajudando a puxar isso da memória. A partir da fala da Giovana, né, que a gente sugira como encaminhamento que a partir desse momento, com essa experiência das vivências dos territórios aqui proposta pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que pelo menos em algum período da programação dos encontros a gente tenha uma atividade que nos possibilite fazer essa vivência cultural no território em que o evento está acontecendo. Aproveitando, eu comentei de forma isolada com algumas pessoas durante esses dias, eu concordo com a Luciane, acho que, só que no meu caso são entre os 3. Os outros 2 eu não sei quais são ainda não, mas esse é um dos 3 melhores eventos. Mas que um evento em que a gente não teve uma dispersão e que a gente também, eu pelo menos não percebi desistências, né? Evasão. A gente estava o tempo todo junto, não teve evasão, ninguém desistiu do curso. Eu decidi voltar. Pois é. Porque a gente está aqui discutindo juntos, mas a gente também estava juntos conhecendo o território, e aí aquela coisa assim, poxa, estou cansado de tanto ouvir palestra, deixa eu ir ali conhecer o mercado, deixa eu ir ali não sei o quê. A gente fez isso junto dentro da programação, então isso evitou a dispersão e fortaleceu os laços, né? Na minha opinião, eu acho que enquanto a gente estava no traslado, ali no ônibus, sentado lá de alguém que você não conhecia, você trocava uma ideia de onde você é, o que você faz, e isso criou possibilidades de conexão que provavelmente sentados aqui na frente de uma palestra, talvez não tivéssemos essa possibilidade, né? E eu acho que voltamos para as nossas casas com uma outra perspectiva
da cidade de Uberaba, do município de Uberaba. A gente não vai voltar para casa com a memória do auditório da UFTM somente. A gente vai voltar para casa com a memória do auditório, mas também com todas essas vivências que nos atravessaram nesses dias que nós estivemos aqui. E eu aproveito mais uma vez para parabenizar, saudar, agradecer toda a equipe da Universidade Federal do Triângulo Mineiro que encampou essa responsabilidade de organizar esse evento e fez isso com tanto carinho. E a gente percebia nos olhares de vocês, nas palavras de vocês, no modo como vocês iam conduzindo todo o processo, esse calor mesmo, desse desejo do encontro e de mostrar pra gente, olha, essa aqui é a nossa casa, venham ver, venham conhecer a nossa casa. Por que a gente trabalha assim? Por causa disso. Por que a gente pensa dessa forma, que tem isso aqui? Né? Então fazer isso, eu acho que deixou o nosso encontro bem aquecido, bem gostoso, prazeroso. A semana passou rápido e estamos voltando para as nossas casas muito alimentadas e alimentados de diferentes maneiras. E agora a gente tem, eu estava comentando, né? O sexto Forcult Sudeste pela UFTM botou o sarrafo aqui. Quero ver manter. A colega da UFTM está roendo as unhas ali. Segura, Lídia. Segura o rojão, Lídia. Lídia, só você para conseguir. Então, Giovana trouxe essa proposição de encaminhamento que eu acho que é bem objetiva, como uma sugestão, né, de encaminhamento. Como podemos explorar essa curricularização da extensão a favor também do campo da cultura nas universidades. Eu acho que é um debate fundamental, que o que eu tenho percebido é sempre o que a gente escuta, grosso modo, mas a cultura está na extensão, é uma das 8 linhas, etc. Sim, ok, nós sabemos disso. Mas como efetivamente, neste processo de curricularização, isso vai se dar lá nos cursos de engenharia, de matemática, de agronomia, de medicina, porque nos cursos das áreas das artes já está acontecendo. Nos cursos da área de humanas há uma sensibilidade também maior para essa aproximação. Mas e nas outras áreas do conhecimento? Como que a gente consegue também aproveitar esse movimento da curricularização para reposicionar a cultura nas universidades, na formação universitária, na formação de ensino superior, na formação de ensino técnico, que compete aos institutos também, e como que a gente pode revisitar isso. E aí eu me lembrei, já fazendo um gancho entre as 4 pró-reitorias de cultura que nós temos, acho que são 4 mesmo, se não me engano, e a ideia de pensar a cultura como esse elemento que atravessa ou que faz a alquimia da extensão da pesquisa do ensino, usando aqui as palavras da professora Isaura Botelho, que num evento do Observatório das Dinâmicas Culturais do Forcult, ela trouxe essa metáfora de compreender a cultura como esse elemento que faz a alquimia do ensino, da pesquisa e da extensão, ou seja, que produz mudança, que contribui com esse processo de transformação. Então é algo que está em todas as camadas. Não é um quarto, ela diz isso, não é um quarto pé da universidade para virar uma cadeira, não é isso, não está como um quarto, é essa alquimia que provoca a mudança. E realmente isso acontece. A gente percebe quando a gente está com assentos nos conselhos superiores, debatendo as resoluções, etc. A gente traz a perspectiva da cultura, da arte, as pessoas ficam incomodadas. Elas, peraí, mas não sei se eu entendi, é isso? Não é? E eu costumo dizer também que esse caminho, ele é muito perspicaz no sentido de chegando nos lugares onde as outras áreas talvez não conseguem chegar, pelos elementos que a própria cultura consegue ativar e articular. Para a gente repensar, olhar para essas temáticas dos GTs, né? Esse ano nos provocou a pensar nisso, e a recomendação de criação de uma comissão para revisão do regimento do Forcult, né? Isso já está, inclusive, no horizonte do Forcult Nacional, a princípio pensando o glossário, né? Mas também já observando essa necessidade de uma mudança regimental. Hugo trouxe uma fala importantíssima para que, não necessariamente como uma recomendação ao Forcult Nacional, mas a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de contribuir com essas instâncias de discussão, de elaboração que o MEC, que o Ministério da Cultura está propondo para a revisão do Plano Nacional de Cultura,
compreender o que é método da educação e compreender o que é método da cultura, isso não virar uma confusão e a gente ter, de fato, um foco de atuação, porque senão realmente as coisas se confundem. Maria Marighella falou sobre a importância de a gente não criar sombreamentos entre uma área e outra, mas entender os papéis dos agentes, e eu acho que isso se reflete nessa fala, da gente compreender o que de fato nos compete enquanto cultura e como que a gente pode, nas instituições de ensino superior, entender o que é método da cultura e o que é método da educação. Marise traz essa sugestão da gente fazer uma espécie de levantamento do que já foi produzido nessa relação cultura, ensino superior, cultura, universidades, cultura, etc. E aí o Hugo traz essa ideia, né? Talvez isso já seja uma atribuição do GT, de política cultural. Então a gente, acho que fica aí também essa indicação de encaminhamento. Com relação também a formatos, acho que é importante a gente pensar também o seguinte: esse bebezinho, como a nossa colega bem colocou, que está muito jovem ainda, já experimentou também formatos diferentes ao longo da sua história. E a gente continua experimentando. O que a gente vivenciou aqui, por exemplo, é um experimento de um novo formato. E o que a gente já tentou fazer de diferentes maneiras, e eu acho que cada edição ela é singular. É muito difícil, acho, a gente, no campo da cultura, estabelecer um modelo padrão que vai funcionar para todas, né? Acho que essa perspectiva da autonomia também que as regionais têm, de propor os seus formatos, as suas configurações. Tem regional que faz encontro em 2 dias, tem regional que faz em 4, 5, 3. Isso não está tabelado. As regionais elas têm essas autonomias. Nós falamos do regimento, eu me lembrei de uma coisa. Não tem nada no nosso regimento do Fórum Multinacional que diga que as regionais não possam ter regimentos próprios, por exemplo. Cada regional poderia ter um regimento, desde que esse regimento respeitasse o regimento nacional. Óbvio, a gente não pode propor uma coisa que vai na direção contrária do que o regimento nacional está propondo. Mas as regionais também podem ter seus modos próprios de organização de acordo com as suas realidades, porque a gente reconhece essa condição continental do Brasil e que não dá para a gente pensar em padronização. Assim. A gente tem modos de organização que funcionam em determinados lugares e que não vão funcionar em outros. Isso precisa ser minimamente respeitado. Claro que tendo em perspectiva um desejo de alcançarmos alguns objetivos comuns a todas essas regionais, né? Mas eu queria só destacar, isso não é necessariamente um encaminhamento, mas pensando nisso. E aí Alberto traz como sugestões os círculos de cultura inspirados na perspectiva freiriana, e de algum modo isso também poder nos ajudar a olhar aquilo que é próprio de cada instituição federal de ensino, aquilo que é próprio ao Forcult. E eu penso que é interessante a gente olhar também como que na dinâmica das instituições, na perspectiva da cultura, a gente pensa sobre essas formas de envolvimento da comunidade, dessa escuta, para a gente também chegar aqui nessa instância mais qualificados para esse debate. Porque também eu acho que não funciona a escuta da sociedade só aqui, das comunidades, só aqui. Não vai funcionar. Eu acho que a gente precisa pensar isso na dinâmica, no dia a dia das instituições. E, naturalmente, de maneira orgânica, isso vai chegando em instâncias como essa ou como outras que a gente tem. Deixa eu ver se aqui... Sim. Essa corrente com os conselhos municipais de cultura, que a fala da Gabriela destacou, concordo, assino embaixo. Inclusive, essa é uma meta no plano de cultura da Universidade Federal de Uberlândia, porque nós estamos em 4 municípios, e nesses 4 municípios onde temos sede, a provocação é que a universidade, a partir das suas comissões de cultura, que são setorizadas em cada um desses municípios, tenha assento nos conselhos municipais dessas cidades. Uberlândia tem isso, já no regulamento do conselho, Ituiutaba tem esse movimento também, e agora estamos avançando para as outras 2 cidades na tentativa de estabelecer esse diálogo, né? Para que a universidade também paute o município, e não só o município pautando a universidade, mas a gente fazer esse caminho de mão dupla, né? E eu acho que isso é muito interessante da gente pensar como que a gente
nas localidades vai também criando, porque eu acho que a gente pensa muito lá, no Ministério, em Brasília, no Nacional, mas a gente esquece dessa articulação local. Então, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, se não tem ainda, precisa ter um assento. Tem, ótimo, pronto, a conselheira está aqui, ó. Então, isso é fundamental, porque isso é que vai estabelecer diálogo com os agentes municipais, com o território, com as problemáticas daqui do município e como que a universidade vai poder contribuir para superar essas dificuldades e fazer com que esse tecido complexo da cultura dê conta, de fato, dessa complexidade. A proposta da Conferência Livre. Marise, de fato, agora eu não consegui olhar o regulamento vigente. No anterior, na última conferência, isso estava previsto. Eu não sei se nesse regulamento atual está previsto. O que eu consegui aqui foi uma resolução que alterou o calendário. E no calendário só diz que as municipais e intermunicipais têm que acontecer até 31 de agosto. Então, o relatório tem que estar pronto na mão da Secretaria de Estado até 31 de agosto. Os estados e o distrito, até 30 de outubro, tem que concluir as suas etapas. As conferências temáticas, e aí eu não sei se é por aqui que a gente entraria, mas as temáticas também até 30 de outubro. E a nacional vai acontecer de 4 a 8 de dezembro. Né? Então, se for por esse calendário aí, e se estiver dentro das temáticas, é totalmente possível, ou mesmo no calendário de até 30 de agosto. Não, 30 de agosto não dá, para a gente pensar no nacional. Mas o 30 de outubro daria, se fosse o caso, então talvez pudesse ficar aí como uma tarefa para nós, no Nacional, Fábio, checar essa possibilidade e se a gente se encaixa nesse recorte de conferências temáticas ou se as conferências livres estão mantidas e talvez pensar como que isso poderia acontecer, porque aí a gente cumpriríamos provavelmente todos aqueles critérios, quantidade de pessoas que comprovam o vínculo com aquele setor, né, aquela setorial, a produção de um documento e indicação de delegadas e delegados. Acho que seria possível a gente fazer, sim, me parece bem concreto a possibilidade da gente recortar. As indicações do Fábio, comunicado do Forcult ao MINC, para contribuir com essas discussões acerca do programa Mais Cultura, por exemplo. E ver também essa condição de representações das IPs no Conselho Nacional de Política Cultural, se isso está previsto no regulamento, se não está, como poderíamos trabalhar para que possa ter essa previsão. Eu, sinceramente, não me recordo da composição do Conselho, que é uma composição grande, eu não me lembro se estaríamos ali, mas se estivermos, provavelmente seríamos na condição de poder público, né, porque é assim que as instituições se configuram, por exemplo, enquanto representadas nos conselhos municipais e estaduais. E esse movimento, essa ideia, nessa proposição da criação de uma Câmara de Dirigentes dentro do Forcult e a necessidade disso ser discutido, conversado. Né? Possibilidade de fomento específico. Deixa eu ver se é isso mesmo. O seu encaminhamento Então, identificar o que pode ser feito pelo FNC, que seriam, eu imagino, editais mais eventuais, assim, Sim. com objetivos específicos, e recursos de manutenção de equipamentos e de corpos estáveis diretos no NEC, né? Porque é uma linha que não... Perfeito. refletir a respeito disso no nacional, né? Acho que tem que ser melhor possível. Sim. E aí, sobre o comentário que a Lídia fez, Fábio, na conversa, fez esse diálogo, essa ponte com ela, né, sobre essa representatividade do Forcult no ForProEx, e esse movimento já está acontecendo. Acho que eu não esqueci de nada. Luciane e Roberta, vocês conseguiram acompanhar? Pessoal, vocês acham que faltou alguma coisa do que a gente levantou aqui? Não? Bom. Então agora, vamos lá. Nós temos aí, eu não sei, a gente consegue ver quem está acompanhando remotamente? Tem alguém acompanhando remotamente? Alguém poderia dar esse feedback para a gente, por favor? Até agora há pouco não havia ninguém acompanhando. Ok, só para a gente não deixar as pessoas lá sem... Estou aqui, ninguém me ouve, ninguém me deixa falar. Então, se houver alguém acompanhando e
que a gente puder ter acesso, senão a gente segue por aqui mesmo. De todo modo está registrado, as pessoas depois poderão ter acesso a esse debate. Angélica, acho que um dado interessante, você mencionou a possibilidade de uma cartografia. Existem algumas ações que estão pulverizadas nessa direção. Primeiro que o Forcult reconhece a necessidade e a importância de se fazer isso. Nós temos algumas dificuldades técnicas. Primeiro, pela fragilidade em que muitas instâncias de gestão da cultura se encontram nos institutos, nas universidades. Esse modo de organização é muito diferente. Então, em alguns lugares a gente tem pró-reitorias de cultura, em outros lugares nós temos pró-reitoria de extensão, cultura e assuntos estudantis, com uma diretoria de cultura, com uma coordenadoria de cultura, um setor de cultura. Então, esse modo de organização ele é muito distinto. Algumas estão ligadas à extensão, outras ao ensino, outras diretamente aos gabinetes de reitores e reitores. Então, são formatos também que dificultam a gente ter acesso a algumas informações. Às vezes, a gente manda um ofício para a instituição e o ofício não chega, porque a hierarquia é tão complexa que não chega no setor, na pessoa que, de fato, tem essa informação para nos fornecer. Um outro dado também, nós temos pelo menos 2 sistemas de registros de ações extensionistas nos institutos, nas universidades, e que é onde também se registram as ações de cultura, que são o CIEX, que é o Sistema de Informação da Extensão, e o CIGAR, que é um outro sistema que também reúne informações. Quando você vai fazer os filtros, de um sistema para o outro tem diferença. Então tem coisa que o CIEX dá, que o CIGAR não dá, e aí a gente não consegue filtrar isso, né? Por isso que eu falei da cartografia, porque quando você vai nas buscas por palavras-chave, não tem essa padronização, você não consegue, de fato, captar o que está acontecendo com esses projetos. Então, como isso me explicou, eu sugeri a cartografia, porque a cartografia de mapeamento só tem a questão da autonomia, né? Claro, é ótimo. E uma questão seria, talvez, pela cartografia, essa construção do Forcult, talvez o caminho seja um chamamento, uma convocatória aberta de quem deseja cadastrar a sua ação cultural e ter algumas, uma forma de organizar isso, para depois ter indicadores. Foi justamente porque como eu fico com papéis na faculdade, eu identifico que tem essa dificuldade de comunicação, tanto pela hierarquização quanto pela especificidade de cada sistema de registro. Não, isso só para deixar bem evidente que isso está no nosso foco e a gente deseja, de fato. Nós temos o Cássio e a Cidinha conectados, que maravilha. Eu entrei para ver se tinha alguém na sala. Bom, então, pessoal, primeira coisa, vamos fazer então a deliberação em relação a esses encaminhamentos que repassaremos ao Nacional. Importante, um esclarecimento importante. Agora a gente entra numa etapa do encontro que é uma etapa em que a gente tem que respeitar um rito previsto no nosso regimento. Nesse momento agora, que é um momento deliberativo, não é mais um momento em que a gente vai discutir as ideias, mas sim vamos encaminhá-las, né? Nós vamos votar efetivamente. Tem direito a voto as pessoas que estão ativas, que fazem parte das instituições públicas de ensino superior da região Sudeste, sejam elas técnicas, técnicos, docentes, discentes de graduação, de pós-graduação. Mas é necessário que esteja ativo, ou seja, que esteja ali efetivamente vinculado à instituição, que atue no campo da cultura e que esteja inscrito ou inscrito neste fórum. Essa é a condição para poder votar. Então, tem alguém que não se encaixa nesse recorte e que está nesta sala? Alguém que não é vinculado à instituição de ensino de nenhuma forma? Você não está inscrito. Ok, então não pode votar, certo? Mais alguém que está inapto a votar? Ok? Todo mundo está devidamente esclarecido sobre isso? Beleza? Bom, então, alguma dúvida em relação aos encaminhamentos que nós levantamos até aqui? Podemos encaminhar a votação, que vamos encaminhar em bloco, a menos que alguém faça algum destaque. Nenhum destaque? Então, em regime de votação, aquelas pessoas que são favoráveis aos encaminhamentos tirados
na 6ª edição do Forcult Sudeste para o Forcult Nacional, mantenham-se como estão. Aprovado por unanimidade. Muito bem. A próxima pauta que a gente precisa apreciar é a composição da nova coordenação da Regional Sudeste. Eu, Roberta e Niciane, há um pouco menos de 2 anos, assumimos essa tarefa e conduzimos esse trabalho até o final do Encontro Nacional. Na Assembleia do Encontro Nacional, então, a gente encerra os nossos trabalhos enquanto coordenação regional e passaremos oficialmente o bastão, a bola, enfim, para o próximo time que vai assumir os trabalhos da regional. Fizemos uma chamada, como prevê o regimento, para a inscrição de possíveis candidaturas. Até o final dessa chamada não houve candidaturas, então durante o encontro nós estabelecemos alguns diálogos e chegamos a uma proposta de chapa que será apresentada aqui para vocês na Assembleia, para que a gente possa então fazer a apreciação e elegermos ou não essa próxima coordenação. Então eu gostaria de convidar para vir aqui na frente, por gentileza, o Jonas, a Aparecida e a Giovana. E eu vou então passar a palavra para vocês, para que vocês possam rapidamente se apresentarem e dizerem para quais funções estão se colocando à disposição, para que a gente então em seguida proceda com a votação. Bom dia a todas, todos, todes. Meu nome é Jonas Defante, sou do Instituto Federal Fluminense, instituição do interior do estado do Rio, e nós estamos nos candidatando, eu, no cargo de coordenador geral da regional. Eu sou a Aparecida, todo mundo me conhece pelo Citinha, né? Eu estou como produtora cultural aqui na UFTM e junto ao Jonas e a Giovana me candidatando a vice. Eu sou a Giovana, eu sou funcionária técnico-administrativa da Unicamp, trabalho na Faculdade de Educação, no setor de extensão, e estou me colocando à disposição para secretariar a coordenação. Bem, eu já de antemão agradeço a disponibilidade de vocês em assumir essa tarefa. Nós sabemos que não é uma tarefa simples, não é uma tarefa que está necessariamente prevista ali nos nossos planos de trabalho, que muitas vezes acontece naqueles intervalos, mas também sabemos da importância desse movimento que nós estamos fazendo e que ao longo desses 6 anos tem gerado mudanças que foram relatadas aqui durante todos esses dias do encontro e que de fato tem contribuído para uma modificação de dentro para fora dessa realidade, desse contexto de gestão da cultura nas universidades e nos institutos no Brasil todo. Então, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês e vamos agora ver se essa é a vontade dessa plenária. Se for o contrário, eu vou jogar esse celular. Aquelas pessoas que são favoráveis à eleição do Jonas, da Cidinha e da Giovana para assumirem a coordenação regional, que façam muito barulho. Parabéns, queridas. Muito obrigado. A gente vai fazer daqui a pouco. Vamos fazer já a foto para não perder o time? Sim, a foto do antes e depois. Eu vou ficar perto da Gabi. Tá, então fica perto do João. Exato. Pra fazer. Quem vai tirar? Gente, celulares agora. Por favor, flash. Qual que é a música mesmo?
passagem do bastão vai se dar lá em setembro. Felicidade é fazer forcute todo dia, é isso? Felicidade é fazer forcute todo dia. A passagem nacional. É, a passagem do bastão. Formalmente a passagem nacional, até lá a gente vai estar passando devagarzinho. Pra não assustar. A gente vai Não, é só fazendo. para fazer uma reflexão sobre o que a gente estava conversando, a Giovana e a Cidinha, a gente, pela chapa que a gente estava conversando, a questão da diversidade pelo menos em 3 dimensões: Instituto Federal, Universidade Federal, Universidade Estadual. A outra diversidade também trata da questão de ser um homem branco, cisgênero, uma mulher preta, negra, uma mulher branca, deficiente. Então a gente trabalha com essa outra dinâmica. E a terceira, eu não lembro. 3 estados. 3 estados: Rio, Minas Gerais e São Paulo. Minas e Espírito Santo vai passar a bola em Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Olha, vocês. O Espírito Santo pode sediar o próximo, hein? Vamos discutir territorialidade nesse momento? Santa Praia, é mais perto. Vamos discutir territorialidade nesse momento? Eu acho que essa pauta é muito complexa. Estou com fome. A próxima e última pauta da Assembleia é termos, então, a definição da próxima instituição e, ao mesmo tempo, também cidade, sede do Encontro Regional de 2024. No início dos trabalhos desse 6º Encontro Regional, nós abrimos, então, a possibilidade de candidaturas e gostaria agora de perguntar à Assembleia: há desejos de manifestação de candidaturas para essa próxima edição? Por livre espontânea pressão. Há desejos, Lídia? Vou pedir então a Lídia para colocar para a gente a proposição. É assim que estabelece o regimento. Todo mundo já está sabendo, mas a gente tem que fazer bonitinho. Espontânea Bom, de fato, assim, a gente conversou, né? Conversamos com Gabriela Maruno, e vai ser um prazer ter vocês lá em Santo André. Não sei se Santo André ou São Bernardo, porque a gente tem 2 campi, eles são próximos, mas aí ao longo, né, dos próximos meses a gente vai conversando. Estamos com agora uma super responsabilidade, né? Porque depois deste encontro, assim, eu não sei se conseguiremos superar. Mas vamos nos esforçar e o mais importante de tudo, estaremos, assim, unidos, as portas abertas da universidade. Vocês vão conhecer São Paulo, um ar poluído, um rio pedido. Toda a imersão no território. Mas, não, tem os museus em São Paulo, mas a gente fica um pouco longe. Mas a gente tem Paranapiacá. Né, que é uma vila ferroviária construída pelos ingleses no final do século XIX. Então, tem cachoeira. Então, assim, acho que... e tem o Campo Cívico. Então, eu acho que a gente vai conseguir. A gente pode não explorar a religiosidade. Eu estou adiantando sem conversar com o Gabi. Nós somos o berço do sindicalismo. E aí a gente tem uma história, né? Inclusive estamos trabalhando com um sebo cultural, né? Lá na cidade de Santo André, que tem a memória do sindicalismo, né? A Dalila Teles Veras, que é a dona desse sebo, uma senhora maravilhosa, ela compilou toda a história do sindicalismo, ela guardou recortes, filmes, ela guardou uma série de informações e a gente está fazendo, escaneando, está fazendo assim, a curadoria desse assunto. Então, é uma possibilidade também da gente discutir uma outra nuance da cultura
de uma região. Beleza? É isso. Obrigada. De conhecer vocês. Muito bem, então temos aí a candidatura da Universidade Federal do ABC para receber então a próxima edição do ForCult Sudeste. As pessoas que são favoráveis a essa indicação permaneçam como estão. Aprovado então por unanimidade. Parabéns, UFABC. A Lula está lá hoje, tá? Olha só! Eita! Vamos fazer o City Tour na casa do City Tour na casa do bem, então concluímos a nossa pauta para a Assembleia de Encerramento da 6ª edição do ForCult Sudeste. Essa coordenação, como eu mencionei, nós não terminamos os nossos trabalhos aqui, nós seguimos trabalhando até o encontro nacional, mas eu quero publicamente aqui estender meu agradecimento à Aniciane e à Roberta por essa parceria, por essa colaboração nesse trabalho na Regional Sudeste. Uberaba recebeu os 2 encontros da nossa gestão, um pelo Instituto Federal e outro pela Universidade Federal. Desafios de pandemia no meio desse caminho, a impossibilidade de a gente fazer um encontro presencial no ano passado, mas que culminou com esse encontro delicioso aqui no território, nessa edição. Ainda seguimos trabalhando até meados de setembro e qualquer questão relacionada à Regional Sudeste, continuamos e permanecemos à disposição para o que for necessário. Quero agradecer também a confiança dos colegas que nos elegeram naquela ocasião para conduzirmos os trabalhos até aqui. E, no nome do Fábio, peço que esse agradecimento se estenda também a toda a coordenação regional, obrigado, e a diretoria executiva por esse trabalho. Bem, mais alguma questão? Bom, então agora eu vou passar a palavra para os nossos colegas aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que vão oficialmente fazer o encerramento do evento. Pessoal, todos vocês estão recebendo uma caixinha. Alguns, quando tiveram a oportunidade de ir até o Sanatório Espírita, ficaram sabendo da história do presente que Maria Modesto Cravo recebeu da cunhada num pacote de presente. Ao invés, ela pensou que estava recebendo rosas, mas recebeu o estrume, muitos conhecem como fezes, né, dos animais, como presente. E ela usou esse estrume para cultivar rosas. E esse presente, a caixa que ela recebeu, ela retornou para quem enviou o presente, um buquê de rosas, tá? E nós estamos dando para vocês com uma mensagem carinhosamente escrita pelo professor Fabrício, agradecendo a oportunidade de vocês estarem compartilhando conosco conhecimentos e debatendo. E vocês estão levando para casa semente de rosas, para vocês estarem cultivando e depois nos enviar o resultado. Tá? Muito obrigada. Mais alguém da UFTM gostaria de fazer uso da palavra? Só aproveitar assim, esse momento, tem várias pessoas de vários pontos diferentes, né, do país. Nós estamos com uma exposição, uma convocatória aberta, uma exposição Mãe Terra, Pontos para Abraçar a Mãe Terra. É uma exposição colaborativa, comunitária e voluntária, que está aberta para receber quadradinhos bordados. Quem borda, quem não borda, quem for escadar o primeiro nó na agulha. Sobre o tema da Mãe Terra. Ela vai acontecer aqui na UFTM, no Complexo Cultural de Perópolis, né, com a coordenação do programa Interface entre Artes, Ciências e Matemática.
E é um projeto internacional que envolve 14 países. O polo é a APEC-EV, Associação de Pesquisadores de Artes Visuais de Portugal, para sensibilizar pessoas de vários pontos do mundo, a partir do artesanal, da pausa, da parada, do ponto, sensibilizar para a sustentabilidade, para o cuidado da Mãe Terra. E a gente optou até pela questão no Cultural de Pirópolis, porque tem a extinção dos dinossauros, né? E a gente não sabe se vai ter nossa extinção se a gente não cuidar dessa Mãe Terra, né? Inclusive tem grupinhos aqui de bordadeiros que estão bordando os animais do cerrado que estão em extinção, tem de bordando passarinho, tem grupo bordando rosas por causa da cora coralina que fiz a escalada da Montanha da Vida, removendo pedras e plantando flores. Então, fica esse convite de quem não borda, de quem já borda. É aberta a comunidade como um todo, é uma chamada aberta, está lá no site de divulgação. Exposição Mãe Terra Cartografias Têxteis. Ela vai ocorrer em 25 de julho, mas até o final de junho a gente recebe por correspondência, carta, até para voltar esse uso da carta, também tem isso, da escrita manual. Os quadradinhos, a única padronização é 10 por 10 centímetros, pode ser retalho, tecido, e você borda de forma livre, de sensibilizar para a Mãe Terra. Só isso. Só fazer uma. Claro, presidente. Famigerado. Famigerado. Bom, acho que em nome da presidência do Forcult também gostaria de agradecer muito a acolhida que a gente teve aqui em Uberaba, os colegas da UFTM que estiveram à frente aí, organizaram, e parabenizar muito aí a organização do evento, também os colegas do IFTM, que organizaram o último encontro, que foi virtual, e aí que a gente está podendo encontrar agora. Também tenho certeza que tiveram uma participação nessa realização. Muito bom poder encontrar vocês aqui também. Mas eu gostaria também de dar um recado, que é para quem ainda não divulgou nas suas instituições o nosso concurso, o segundo concurso de fotografia, nossa primeira ação do Programa Nacional Corredor Cultural do Forcult. Então a gente pede muito a ajuda de vocês, a gente já enviou, quem ainda não recebeu, por favor, faça contato comigo ou com o Jonas, que por acaso também é o coordenador do Corredor Cultural, para que a gente envie o material de divulgação, para que a gente faça chegar aí na comunidade mesmo das instituições, tá? Para as pessoas se inscreverem, participarem, para a gente poder circular um pouco também depois, um pouco mais dessa história a partir do patrimônio, né? Tem uma temática do patrimônio, circular também um pouco mais da história do patrimônio de cada uma das instituições participantes.